Como John Wesley fazia para manter o hábito de orar todo o dia e ter intimidade com o Espírito Santo? Você quer orar mais. No fundo, você sabe disso. Você sente falta de uma vida espiritual mais viva, mais constante, mais limpa por dentro. Você deseja ter intimidade com o Espírito Santo, perceber a presença de Deus de forma real, falar com Cristo com sinceridade, sem pressa, sem peso religioso, sem fingimento. Mas alguma coisa sempre quebra no caminho. O impulso vem, a decisão nasce, o coração se aquece, só que depois de poucos dias a chama enfraquece, a rotina engole, a mente dispersa, o corpo cansa, a alma esfria. E então muita gente começa a achar que o problema está na falta de amor por Deus, quando na verdade muitas vezes o problema está na falta de um altar mantido com constância. É exatamente aqui que a vida de John Wesley se torna tão confrontadora. Porque Wesley não foi apenas um homem que gostava de orar. Ele entendeu que a oração diária não podia depender do humor, do ambiente ideal ou de uma emoção espiritual passageira. Ele enxergou algo que muitos cristãos ainda não enxergaram. A intimidade com o Espírito Santo não floresce onde tudo é improvisado. Ela cresce onde existe fome, reverência, arrependimento, vigilância e perseverança, não como um peso morto da religião, mas como resposta de amor ao Deus vivo. Wesley sabia que ninguém sustenta uma caminhada profunda com Cristo vivendo de impulsos espirituais. A vida de oração precisa se tornar parte da alma, precisa deixar de ser visita e virar habitação. Precisa deixar de ser exceção e se tornar caminho. E isso muda tudo. Porque quando a oração deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser o lugar para onde o coração volta, o crente começa a discernir melhor, se arrepende com mais verdade, ama a santidade com mais sinceridade e percebe a atuação do Espírito Santo de forma mais sensível. Os dons continuam sendo reais. A presença de Deus continua sendo manifesta. Cristo continua chamando pessoas para perto. Mas há uma diferença entre admirar essa realidade e viver nela. Talvez você esteja cansado de recomeçar. Talvez você já tenha prometido várias vezes que agora será diferente. Talvez exista dentro de você um desejo legítimo de construir uma vida devocional firme, mas ao mesmo tempo uma frustração silenciosa por não conseguir permanecer. E este vídeo não existe para colocar mais culpa sobre os seus ombros. Existe para mostrar que há um caminho sério, bíblico, cheio de graça, mas também cheio de rendição. John Wesley trilhou esse caminho. Ele não tratou a oração como detalhe da fé, ele tratou a oração como respiração da alma. E quando você entende o que sustentava esse hábito nele, você começa a perceber que a sua dificuldade talvez não esteja na ausência de desejo, mas na forma como a sua vida espiritual tem sido construída. Então permaneça até o fim, porque o que sustentou John Wesley em oração todos os dias não foi um segredo inacessível para homens raros do passado. Foi uma visão espiritual da vida cristã que ainda pode restaurar a sua comunhão com Deus hoje. A razão oculta pela qual muitos fracassam na oração antes mesmo de começar. A maioria das pessoas pensa que o problema da oração está na falta de tempo, mas quase nunca é isso. O verdadeiro problema, muitas vezes, está no fato de que a oração foi colocada no lugar errado dentro da vida. Ela foi tratada como atividade secundária, como complemento do dia, como algo que entra se sobrar força, se houver silêncio, se a mente colaborar, se o coração estiver inspirado. E quando a oração ocupa esse lugar, ela já começa perdendo. Porque aquilo que é essencial para a alma não pode depender das sobras do dia. John Wesley percebia isso com clareza. Para ele, a oração não era um adorno da fé cristã. Era parte do eixo da vida com Deus. Ele entendia que um homem pode conhecer doutrina, frequentar reuniões, defender verdades bíblicas e, ainda assim, viver espiritualmente enfraquecido se não cultivar comunhão real com Cristo em secreto. E essa visão muda toda a estrutura da vida, porque quando a oração deixa de ser opcional no íntimo, o coração para de negociá-la com tanta facilidade.
Aqui está um ponto decisivo. Muita gente tenta manter uma vida de oração sem primeiro ajustar o coração ao valor da oração. Quer o hábito sem convicção. Quer constância sem reverência. Quer intimidade com o Espírito Santo sem criar espaço interior para ouvi-lo, obedecê-lo e ser transformado por ele. Só que a oração não se sustenta onde Deus é importante apenas em teoria. A oração ganha raízes onde Cristo volta a ocupar o centro, onde o arrependimento deixa de ser discurso e se torna prática, onde a alma entende que não foi criada para sobreviver longe da presença de Deus. Wesley não construía a oração em cima de sentimento momentâneo. Ele a construía em cima de prioridade espiritual. E essa é uma das razões pelas quais muitos fracassam antes mesmo de começar. Ainda desejam os benefícios da comunhão, mas sem reorganizar a vida ao redor da presença de Deus. Só que ninguém desenvolve intimidade diária com o Espírito Santo, tratando a voz dele como detalhe. Antes do hábito precisa nascer o peso santo da realidade. Antes da disciplina, precisa nascer a convicção de que sem Deus, a alma adoece. E quando essa verdade finalmente entra no coração, a oração deixa de ser apenas algo que você tenta fazer. Ela começa a se tornar o lugar para onde você sabe que precisa voltar. Wesley não protegia apenas tempo, ele protegia o fogo. Existe uma diferença profunda entre separar alguns minutos para Deus e guardar o coração para que a chama não se apague. Muita gente até tenta reservar um horário de oração, mas passa o resto do dia permitindo tudo aquilo que enfraquece a sensibilidade espiritual. Alimenta distrações sem freio, negligencia a vigilância interior, deixa a mente ser ocupada por excessos e depois se pergunta por que a oração perdeu vida. John Wesley entendeu que o problema não era apenas encontrar tempo para orar, era impedir que a alma esfriasse antes mesmo de chegar ao lugar secreto. É por isso que a vida de oração dele tinha solidez. Wesley tratava o coração como quem cuida de um altar. Ele sabia que a intimidade com o Espírito Santo não cresce em um interior desordenado. A presença de Deus continua acessível, a graça continua abundante, mas um coração disperso quase sempre percebe menos aquilo que Deus está fazendo. E aqui está uma verdade que confronta. Não basta amar os momentos de oração, é preciso rejeitar aquilo que corrói o ambiente interior da oração. Talvez a sua maior luta não seja começar a orar, mas perceber o quanto da sua rotina está trabalhando contra a sua comunhão com Deus. Há hábitos que roubam foco, há excessos que drenam fome espiritual, há negligências pequenas, repetidas, silenciosas, que tornam a alma pesada. Wesley compreendeu que quem deseja permanecer perto de Cristo precisa aprender a discernir o que alimenta o fogo e o que espalha cinzas sobre ele. E quando essa percepção amadurece, a oração deixa de ser apenas um compromisso na agenda. Ela passa a ser uma proteção santa daquilo que há de mais precioso dentro de você. Para Wesley, oração não era evento, era ritmo. Um dos maiores erros da vida espiritual é tratar a oração como algo que só acontece em momentos especiais. Quando a pessoa sente mais, ela ora mais. Quando o coração está tocado, ela se derrama. Quando a luta aperta, ela busca. Mas passado o impacto, tudo volta ao padrão anterior. John Wesley rompeu com essa lógica. Ele não construiu sua comunhão com Deus sobre picos emocionais. Ele transformou a oração em ritmo, em retorno constante, em caminho repetido até que a alma aprendesse a voltar para Deus com naturalidade e reverência. Isso muda completamente a forma de viver a fé, porque uma vida guiada apenas por intensidade espiritual será quase sempre instável. Já uma vida guiada por ritmo santo aprende a permanecer. Wesley entendia que intimidade com o Espírito Santo não nasce apenas de encontros fortes com Deus, mas de reencontros fiéis com Deus. É nesse retorno contínuo que o coração vai sendo limpo, alinhado, quebrantado e fortalecido. Não é a pressa de um momento impressionante que forma profundidade. É a constância de quem volta à presença, mesmo quando o dia parece comum. Talvez seja isso que falta para muitos cristãos hoje.
Não mais emoção, mas continuidade. Não mais promessas intensas, mas prática perseverante. Porque quando a oração vira apenas um recurso de crise, ela perde seu lugar de habitação. Wesley sabia que o crente que deseja andar perto de Cristo precisa aprender a transformar a busca por Deus em parte do fluxo da vida e não em exceção espiritual. E quando a oração se torna ritmo, a alma para de depender tanto do impulso. Ela aprende a respirar Deus de novo. Santidade e intimidade nunca estiveram separadas. Muita gente deseja sentir a presença de Deus, mas sem tocar nas áreas da vida que precisam ser rendidas. Quer intimidade com o Espírito Santo, mas sem confronto. Quer profundidade, mas sem arrependimento real. John Wesley não pensava assim. Para ele, a oração diária não podia ser separada de uma vida que estivesse sendo continuamente alinhada com Cristo. Não porque a santidade comprasse o favor de Deus, mas porque um coração dividido resiste à obra que o Espírito Santo quer fazer. Esse é um ponto decisivo. Wesley entendia que santidade não era aparência religiosa, nem esforço humano para parecer espiritual. Era a resposta sincera à graça de Deus. Era o fruto de alguém que não queria apenas ser consolado pela presença divina, mas também transformado por ela. E é aqui que muitos quebram por dentro. Buscam a doçura da comunhão, mas fogem do peso santo da obediência. Desejam a chama, mas preservam aquilo que sufoca o altar. A intimidade com Cristo cresce onde há verdade no coração. Cresce onde o pecado não é protegido. Cresce onde o arrependimento deixa de ser palavra bonita e se torna postura. Wesley sabia que o Espírito Santo não foi enviado apenas para emocionar o crente, mas para santificá-lo, corrigi-lo, fortalecê-lo e conformá-lo à imagem de Jesus. Por isso, sua vida de oração tinha profundidade. Ele não estava apenas tentando manter uma rotina. Ele estava permitindo que Deus governasse sua vida. E quando a alma entende isso, a oração deixa de ser um abrigo para fugir da mudança. Ela passa a ser o lugar onde a mudança começa. No meio de tudo isso, eu quero te fazer um convite muito sincero. Se você se sentir à vontade, compartilhe aqui nos comentários qual tem sido a sua maior dificuldade para manter uma vida de oração constante. Talvez seja a falta de disciplina, o cansaço, a mente acelerada, a frieza espiritual, a rotina pesada ou até a sensação de começar e nunca conseguir permanecer. Escreva com sinceridade, porque muitas vezes aquilo que você está enfrentando também é a luta silenciosa de outras pessoas que estão assistindo este vídeo. E quem sabe esse espaço não se torna também um lugar de encorajamento, oração e fortalecimento para quem deseja voltar a ter intimidade com o nosso melhor amigo, Espírito Santo. Wesley examinava a alma, não apenas a agenda. Existe uma diferença entre manter uma rotina espiritual e permanecer espiritualmente acordado. Muita gente consegue repetir práticas cristãs e ainda assim viver por dentro em automático. Ora lê, congrega, escuta mensagens, mas não percebe que o coração foi endurecendo em silêncio. John Wesley entendia esse perigo. Por isso, ele não cuidava apenas do horário da oração. Ele observava a condição da própria alma. Ele sabia que a intimidade com o Espírito Santo exige mais do que presença em momentos devocionais. Exige lucidez interior. Esse ponto é profundo, porque revela uma verdade que muitos evitam. O maior risco da vida cristã nem sempre é cair de forma visível, mas esfriar de forma gradual. A pessoa continua fazendo muitas coisas certas por fora, enquanto por dentro perde temor, sensibilidade, quebrantamento e fome por Deus. Wesley combatia isso com autoexame espiritual, não como obsessão religiosa, mas como vigilância santa. Ele queria discernir se o coração ainda estava terno, se a consciência ainda respondia à voz de Deus, se o amor por Cristo permanecia vivo e se a oração ainda nascia de verdade e não de mera repetição. É aqui que a vida de muitos começa a mudar. Quando param de perguntar apenas se estão cumprindo práticas e começam a perguntar o que está acontecendo dentro do coração. Ainda há reverência, ainda há arrependimento, ainda há sede da presença de Deus,
Ainda há disposição para obedecer mesmo quando custa? Wesley sabia que essas perguntas protegiam a chama, porque quem para de examinar a alma corre o risco de conservar a forma da fé enquanto perde sua vida interior. E quando esse exame se torna parte do caminho, a oração deixa de ser rotina vazia. Ela volta a ser encontro verdadeiro com Deus. Wesley buscava presença, não desempenho. Um dos perigos mais silenciosos da vida de oração é transformar a devoção em desempenho. A pessoa aprende a usar palavras certas, assume postura reverente, mantém aparência espiritual, mas o coração já não está inteiro diante de Deus. John Wesley conhecia esse risco. Ele sabia que era possível preservar a forma da piedade e, ainda assim, perder o centro dela. Por isso, sua busca não era por parecer um homem de oração. Sua busca era permanecer na presença real de Deus com sinceridade, temor e entrega. Isso confronta muito do que acontece hoje. Há quem queira a imagem de profundidade, o vocabulário da intimidade, a sensação de ser espiritual, mas sem o peso da verdade diante do Senhor. Só que o Espírito Santo não conduz o crente a uma vida de encenação. Ele conduz a uma vida de comunhão autêntica com Cristo. Wesley entendia que oração sem verdade interior se torna hábito vazio. E um hábito vazio pode até permanecer por um tempo, mas não sustenta fogo, não gera transformação e não produz sensibilidade espiritual duradoura. É por isso que a oração dele tinha substância. Ele não estava tentando impressionar o céu, nem defender uma reputação religiosa. Ele estava se colocando diante de Deus como alguém que sabia que precisava de graça, direção, purificação e poder do alto. A presença vinha antes da performance. A sinceridade vinha antes da forma. E quando essa ordem é restaurada, a alma volta a respirar de maneira limpa, porque no fim a oração só permanece viva quando deixa de ser vitrine espiritual e volta a ser encontro verdadeiro com o Deus vivo. A intimidade com Deus tem um preço que muitos não querem pagar. Muitos cristãos admiram vidas profundas de oração, mas poucos param para considerar o que sustenta esse tipo de intimidade no secreto. Gostam do brilho, da autoridade espiritual, da sensibilidade à presença de Deus, da firmeza interior que certos homens de Deus carregam. Mas nem todos estão dispostos a aceitar que existe um custo real para permanecer perto de Cristo. John Wesley entendia isso. Ele sabia que uma vida de comunhão constante com o Espírito Santo não se constrói sem renúncia. Só que essa renúncia nem sempre aparece da forma como as pessoas imaginam. Nem sempre é algo visível para os outros. Muitas vezes, o preço está em negar a distração que parece inocente, o conforto que enfraquece a disciplina, a preguiça espiritual que pede adiamento, a superficialidade que rouba a profundidade, a vontade de preservar áreas da vida fora do governo de Deus. Wesley compreendia que não existe fogo contínuo sem altar contínuo, e não existe altar contínuo onde tudo dentro de nós quer facilidade. É aqui que a vida espiritual se torna séria, porque intimidade com Cristo não é apenas consolo, também é rendição, também é entrega, também é escolha repetida de dizer não ao que esfria a alma e sim ao que aproxima o coração de Deus. O Espírito Santo continua sendo gracioso, paciente e presente, mas a carne continua resistindo ao caminho da consagração. Wesley não romantizava isso. Ele entendia que quem deseja andar perto de Deus precisa aceitar que haverá confronto interior. E quando essa verdade é recebida, a oração deixa de ser tratada como algo bonito de admirar. Ela passa a ser um caminho de morte do ego e de aproximação real da presença de Deus. Muitos desejam o que Wesley viveu, mas rejeitam o caminho que formou essa vida. Existe uma contradição silenciosa em muitos cristãos sinceros. Eles se emocionam ao ouvir sobre homens que andavam perto de Deus, admiravam a vida de oração, a autoridade espiritual, a sensibilidade ao Espírito Santo e a profundidade da comunhão com Cristo. Mas, ao mesmo tempo, tentam construir essa mesma realidade sem passar pelo processo que a gerou. Querem o fruto sem a raiz, querem a chama sem o altar, querem a intimidade sem a reorganização da vida
ao redor da presença de Deus. John Wesley se tornou uma referência justamente porque não buscou apenas experiências espirituais marcantes. Ele aceitou ser moldado por um caminho contínuo de vigilância, reverência, oração e rendição. Esse é um dos pontos mais confrontadores de todos, porque é mais fácil admirar uma vida santa do que aceitar a disciplina espiritual que a sustenta. É mais confortável ouvir sobre intimidade com o Espírito Santo do que permitir que o Espírito Santo confronte hábitos, prioridades, distrações e resistências internas. Wesley não foi formado em um ambiente de comodidade espiritual. Ele foi formado em uma busca séria, consistente e consciente pela presença de Deus. E é isso que muitos hoje tentam contornar. Talvez por isso tantos recomeçam e poucos permanecem. Há desejo, mas falta decisão profunda. Há admiração, mas falta imitação. Há fome pelas promessas de Deus, mas pouca disposição para abraçar o processo pelo qual Deus amadurece a alma. Só que a vida com Cristo não amadurece por atalhos, e a intimidade verdadeira não floresce onde a entrega é sempre adiada. No próximo ponto, tudo isso sai da admiração e entra na prática. Porque depois de entender o que sustentava John Wesley, chega a hora de olhar para a própria vida e descobrir o que precisa ser restaurado para que a oração deixe de ser tentativa e volte a ser caminho. O que precisa ser restaurado para a oração voltar a ser parte de quem você é. Depois de tudo isso, a pergunta já não é mais se John Wesley tinha disciplina suficiente. A pergunta agora é outra. O que precisa ser restaurado dentro de você para que a oração deixe de ser um esforço ocasional e volte a ser parte da sua identidade espiritual? Porque, no fim, essa mudança não começa apenas com uma decisão de agenda. Ela começa com uma recuperação interior. O coração precisa voltar a reconhecer o valor da presença de Deus. A alma precisa voltar a sentir o peso santo da comunhão com Cristo. A vida precisa ser reorganizada não em torno do conforto, mas em torno daquilo que mantém o fogo aceso. Talvez o que precisa ser restaurado seja a reverência. Talvez seja o arrependimento sincero. Talvez seja a coragem de cortar distrações que roubaram sua sensibilidade espiritual. Talvez seja a disposição de voltar a buscar a Deus, mesmo sem sentir nada no início. Porque uma das grandes mentiras da vida cristã é a ideia de que só vale a pena orar quando o coração já está aquecido. John Wesley compreendia o oposto. Muitas vezes, é a permanência fiel diante de Deus que volta a aquecer o coração. O Espírito Santo continua atraindo, convencendo, fortalecendo e renovando. Cristo continua recebendo os que se aproximam com sinceridade. A graça de Deus continua sendo suficiente para restaurar o altar interior. Mas isso exige resposta, exige decisão, exige retorno. E talvez seja exatamente esse o ponto onde a sua história pode começar a mudar. Não quando você sentir tudo de uma vez, mas quando decidir voltar de verdade. Porque a oração só volta a ser caminho quando Deus volta a ocupar o lugar central de onde nunca deveria ter saído. Quando a oração volta ao centro, a vida inteira começa a mudar. John Wesley entendeu algo que muitos só descobrem tarde demais. A oração diária não muda apenas alguns momentos do dia, ela muda a direção da vida inteira. Quando a presença de Deus volta ao centro, a mente começa a ser purificada. Os afetos começam a ser ordenados, a consciência se torna mais sensível, o pecado deixa de ser tratado com leveza e Cristo passa a ocupar um lugar mais real, mais próximo e mais governante dentro da alma. Não se trata apenas de falar mais com Deus. Trata-se de viver de forma diferente, porque Deus voltou a ser o ambiente interior da sua caminhada. É por isso que a vida de oração de Wesley produzia tanto fruto espiritual. Não era apenas constância exterior, era transformação interior. A comunhão com o Espírito Santo alimentava discernimento, temor, santidade, zelo e poder para continuar. Os dons do Espírito não pertencem apenas a uma página antiga da história da Igreja. O Espírito Santo continua operando, guiando, convencendo, enchendo e fortalecendo os que se rendem a Cristo com sinceridade.
Mas há uma diferença entre visitar a oração de vez em quando e construir a vida sobre ela. Talvez hoje Deus esteja chamando você não para admirar a história de John Wesley, mas para responder ao mesmo convite que ele levou a sério. Voltar ao secreto, restaurar o altar, reorganizar a vida, tratar a comunhão com Deus como necessidade real da alma. Porque quando a oração volta ao centro, o coração volta ao lugar certo. E quando o coração volta ao lugar certo, a vida inteira começa a mudar diante da presença de Deus. Se existe uma verdade que a vida de John Wesley ainda proclama com força hoje, é esta: ninguém desenvolve intimidade profunda com o Espírito Santo por acaso. O fogo não permanece aceso sozinho. A alma não amadurece apenas com boas intenções. A oração diária não nasce de impulso suficiente, mas de um coração que entendeu que sem a presença de Deus, a vida perde direção, força e pureza. Wesley não era sustentado por uma espiritualidade de ocasião. Ele foi formado por uma busca contínua, séria, reverente e rendida diante de Cristo. E talvez essa seja a parte mais importante deste vídeo. Você não precisa sair daqui admirando apenas a disciplina de um homem do passado. Você precisa sair daqui ouvindo o chamado de Deus para o seu presente. Porque o mesmo Espírito Santo que sustentou homens fiéis ao longo da história continua agindo hoje. Ele ainda convence, ainda renova, ainda fortalece, ainda derrama graça sobre quem decide voltar. O problema não é que Deus tenha se afastado. Muitas vezes, o problema é que o altar foi sendo abandonado aos poucos, em silêncio, sem que a pessoa percebesse o quanto sua alma estava ficando seca. Mas isso pode mudar. Pode mudar quando você para de tratar a oração como tentativa esporádica e passa a tratá-la como necessidade da alma. Pode mudar quando o arrependimento deixa de ser emoção momentânea e volta a ser entrega real. Pode mudar quando você entende que intimidade com Cristo não é privilégio de homens raros da história, mas caminho aberto para todo aquele que decide permanecer. Então, não termine este vídeo apenas com admiração. Termine com decisão. Volte ao lugar secreto. Reorganize o seu coração. Corte o que esfria sua comunhão com Deus. Peça ao Espírito Santo que reacenda em você a fome pela presença de Jesus. Porque quando a oração volta a ser o centro da vida, a alma volta a respirar o céu. E quem volta a respirar o céu nunca mais consegue se contentar com uma fé superficial. Obrigado por ouvir até o final este vídeo. Vamos deixar no primeiro comentário fixado um e-book como presente para você. Ele é totalmente gratuito e oramos para que possa edificar a sua vida.